Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de reflexão, de debate, nesse nosso Fórum Internacional de Pedagogia, em celebração ao Dia do Pedagogo, que aconteceu no dia 20 de maio, semana passada. Então, hoje, eu convido nossos queridos alunos, nossos professores que já se encontram aqui no chat, todos os visitantes que estão aqui para prestigiar essa conversa bacana que a gente vai ter com os professores Amanda e Arlindo. Então, eu gostaria de apresentar esses dois queridos que, em meio a tanta correria no dia a dia, separaram um horáriozinho na agenda para estar aqui conversando com a gente sobre temas tão relevantes no panorama educacional. Então, nós recebemos hoje, com muita alegria, a professora Amanda Borred, que é doutora e mestra em educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em conselhos escolares pela Universidade Federal do Ceará, pedagoga formada pela UF, e tantas outras atribuições, gente, se vocês olharem o currículo, o mini currículo dessa querida, a gente vai ficar, ó, de queixo caído. Mas é resultado de muito esforço, muita dedicação, assim como o nosso querido professor Arlindo, que é professor doutor em educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Atividade Física pela Universo e professor do Instituto Benjamin Constant, também coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Cotidianos Escolares e Educação Especial. Sejam bem-vindos a esse espaço. Eu gostaria de dar a palavra ao professor Arlindo, que vai começar conversando com a gente sobre um pouquinho da sua pesquisa. Eu falo sempre com os estudantes que é um pouquinho, né? É um pedacinho do tema sobre o qual a gente se debruça por tantos anos, né? A gente passa lá pelo mestrado, depois pelo doutorado, muito estudo, muita pesquisa. Então, aqui o tempo é muito curto, mas a gente fica muito feliz de poder ouvi-los, de poder conhecer um pouquinho dessas temáticas tão importantes e tão caras para a gente. Obrigada. Arlindo, essa tela é sua, daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, tá? Você vai precisar compartilhar algum slide, alguma coisa assim? Perfeito. Daqui a pouco a gente Não, volta. obrigado, E Patrícia. aí, no final da sua fala, eu vou trazendo algumas perguntas dos estudantes, algumas considerações aqui para a nossa conversa, tá? Tá bom. Obrigado, Patrícia. Eu já vou pedir desculpa aqui de antemão, porque eu tenho 2 filhos aqui enormes, que são 2 cachorros da raça Dog alemão, e eles estão sozinhos para que eu possa fazer aqui, a conversa com vocês. E aí, daqui a pouco, eles podem começar a latir. Se eles latirem muito, eu vou pedir licença e vou lá chamar a atenção deles, tá bom? Então, primeiro eu queria agradecer o convite da professora Patrícia, para conversar, para falar um pouquinho sobre a minha experiência e a educação especial, né, alguns pontos relevantes sobre a educação especial e a educação inclusiva, que são questões que vão atravessar toda a trajetória do professor, né, seja o professor formado em licenciaturas ou em pedagogia, ou com alguma vertente específica na formação dele, mas todas as trajetórias educacionais, elas vão ter que abordar em algum momento a questão da inclusão e da educação especial. Então, hoje eu fiquei pensando aqui, quais pontos que eu poderia trazer para discussão, quais pontos que poderiam ser relevantes dentro de uma fala. Se não me engano, Patrícia, eu tenho 30 minutos, não é isso? Depois, quando tiver faltando 5 minutos, se você puder entrar e me sinalizar. Vou começar fazendo a minha audiodescrição, né, que é por uma questão de acessibilidade, se tiverem pessoas com deficiência visual assistindo,
Então, eu sou um homem branco, com barba, bigode e cabelos castanhos, tenho olhos castanhos, visto uma camisa social branca com listras azuis. Não consigo identificar direito atrás de mim o que tem, porque eu estou pela tela do celular, né, então tá uma imagem muito pequenininha, mas enfim. Vou começar falando do meu lugar de fala, para que vocês possam compreender um pouco de como eu vou me desconstruindo, como eu vou criando, né, conhecimentos e as questões que vão perpassando na minha trajetória profissional e acadêmica enquanto professor, né, as tensões que permeiam a minha trajetória, a minha atuação docente, né, e que vão me construindo e desconstruindo enquanto profissional. E de certa forma, vão fazer entender um pouco de quem está as pessoas que estão me ouvindo agora vão compreender um pouco melhor a minha fala. Então, eu sou um professor de educação física, né? Fiz o mestrado na área de ciências da atividade física e o doutorado em educação. Atuo com educação especial no Instituto Benjamin Constant. O Instituto Benjamin Constant ele é bem conhecido, é uma referência na educação de pessoas com deficiência visual. Lá eu trabalho com crianças desde a educação infantil ao ensino médio técnico, e um dos requisitos para que seja matriculado no Instituto Benjamin Constant é que a pessoa, a criança, ela tenha a deficiência visual. Quem é o público do Instituto Benjamin Constant? Né? São essas crianças com deficiência visual, porém, quando no senso comum a gente fala em deficiência visual, muitas pessoas assimilam a pessoa cega. E a deficiência visual, ela pode ser a baixa visão, que tem diferentes acuidades visuais, tem a pessoa cega, tem a pessoa com deficiência múltipla sensorial visual, que é a pessoa que tem a deficiência visual, pode ser baixa visão ou cega, associada a outras deficiências, e a pessoa surdo-cega, ou com surdo-cegueira. Então, é com esse público que eu trabalho na escola de educação básica, da educação infantil ao ensino médio técnico, no Instituto Benjamin Constant. O Instituto ele é conhecido, né, quem estiver ouvindo, quem já tiver lido a história da educação especial, o Instituto ele é conhecido como uma instituição segregadora justamente por ser uma educação de educação especial especializada no campo da deficiência visual. Na história da educação especial, alguns autores vão dividir a história em fases, né? Fase da exclusão, que seria aquele momento onde as pessoas com deficiência elas não podiam frequentar a escola. A fase da segregação, que é quando começam a surgir instituições isoladas de educação especial, asilos, né, casas de repouso para essas pessoas, assim como surgiu aqui no Brasil o Instituto Benjamin Constant, em 1854, chamado de Imperial Instituto dos Meninos Cegos, e aí o Instituto ele é conhecido justamente porque ele é citado na história da educação especial nesse momento da segregação, né, que era quando as pessoas com deficiência passaram a estudar, a frequentar uma escola mais isolada, uma escola que era própria para elas. E depois a fase da integração, né, a fase da integração, que foi um momento em que as pessoas com deficiência aqui no Brasil, elas puderam frequentar a escola regular, mas elas tiveram que se adaptar à escola regular e não a escola regular se adaptar a elas. E depois, numa última fase, que seria a fase da inclusão, que a gente vive hoje, que seria o momento em que a escola se transformaria, né, se reconstruiria
para acolher esses estudantes nas suas diferentes características. E aí eu já começo pontuando, né, porque dentro dessas fases, a inclusão seria a última, é esse momento que a gente vive, e a inclusão é um termo hoje, e aí eu falei quem são os alunos do Instituto Benjamin Constant, né, para vocês entenderem, compreenderem o meu lugar de fala, porque aqui eu vou falar um pouquinho sobre inclusão. E um professor de uma instituição especializada, tida nos livros de história da educação especial como uma instituição segregadora, falando sobre inclusão, pode parecer incoerente. Só que quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar em perspectivas de inclusão no plural, né? Se cada um aqui pensar em uma forma, se eu perguntar a cada um aqui o que é a inclusão, cada um dentro da sua história de vida, dentro do que passou, dentro das suas compreensões e leituras, vai trazer uma compreensão sobre a inclusão. E os diferentes autores que estudam a questão da inclusão, eles vão colocar que a inclusão é um fenômeno social, é um paradigma educacional, é uma política pública, né? E a inclusão, ela vai depender, ela vai ganhar forma também de acordo com o governo vigente, né, em determinado país, município, estado, e como esse governo vai criar e consolidar políticas públicas na perspectiva da inclusão. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar, quem são os alunos da educação especial? São as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Quem são os alunos que a inclusão aborda? Todos os alunos. Essa é a primeira distinção que eu queria fazer, porque existe uma confusão em que as pessoas pensam que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando ou se referindo só às pessoas, às crianças, estudantes, público-alvo da educação especial, e não são somente essas crianças. Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar numa perspectiva maior. A inclusão, ela aborda todos os grupos minoritários. Inclusive, agora, recentemente, a inclusão ela tem sido utilizada até a palavra inclusão de forma indiscriminada, né, nos diferentes setores da sociedade. Então, a gente vê falando sobre a inclusão escolar, sobre a inclusão em determinadas aulas específicas, sobre a inclusão no transporte público, sobre a inclusão financeira, né? Então, até a política neoliberal, ela se apropria do termo inclusão para também se utilizar dessas questões a seu favor. Então, quando a gente pensa em inclusão, a inclusão, só um pequeno recorte, a inclusão ela surge na década de 90, pesquisadores norte-americanos identificam a palavra inclusão primeiro em textos em inglês, né? E um marco para a inclusão é a Declaração de Salamanca. Na Declaração de Salamanca, há alguns estudos que dizem que naquela conferência, quando havia discussão dos pesquisadores, muitos falavam sobre inclusão, integração, algumas vezes de formas distintas, outras de formas se complementando. E aí surge a inclusão nos Estados Unidos, e quando surge nos Estados Unidos, ela surge com duas perspectivas, né? Uma perspectiva que seria uma inclusão total, radical, que vai dizer que todos os estudantes têm que estudar na mesma escola regular, independente de suas características, e uma perspectiva de educação inclusiva, que vai dizer que todos os estudantes devem estudar na escola regular, mas podem coexistir escolas especializadas e especiais. Então, aí tem duas perspectivas de inclusão.
Essas perspectivas, elas são debatidas, né, em conferências, em congressos, porém, aqui no Brasil, quando chega a perspectiva de inclusão, ela como acontece, é um efeito cascata, né? Então, tem a política pública, tem o cenário mundial, e aí chega em determinado país com a sua historicidade, com o seu momento, e o governo vigente ele vai se apropriar e compreender uma determinada perspectiva de inclusão e vai desenvolver políticas públicas em prol dessa perspectiva. E aqui no Brasil, de 2003 a 2016, a política pública seguiu uma perspectiva de inclusão que se assemelha à inclusão total ou radical, que seriam todos os estudantes juntos na escola regular, e abolindo as escolas especializadas e especiais. Muitos professores, quando fizeram cursos sobre inclusão, eles aprenderam, né, eles conheceram essa perspectiva de inclusão total ou radical, e muitos acreditaram que essa era a única perspectiva de inclusão. Por isso que é interessante a gente desmistificar essa questão e colocar perspectivas de inclusão no plural, para que a gente compreenda que existem diferentes concepções de inclusão. Tanto que em 2011, 2012, houve um movimento do MEC, né, que tentou fechar as instituições especializadas do governo federal, que é o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Outra questão também que eu falei anteriormente, e aí eu fui lá na política internacional para voltar para a política de inclusão brasileira, que eu falei que foi um marco, foi a Declaração de Salamanca, né? A Declaração de Salamanca, quando ela foi traduzida aqui no Brasil, ela teve uma tradução fiel em 1994. Depois, houve outra tradução que não foi fidedigna à original, e essa outra tradução, ela possibilita algumas confusões, né? Por exemplo, a Conferência sobre Necessidades Educativas Especiais, como era chamada, no Brasil foi chamada de Conferência de Educação Especial. Então, a Declaração de Salamanca, que vai pensar numa inclusão para todos, né, todos os grupos minoritários, que não é específica para a educação especial, aqui no Brasil, ela acaba ganhando uma forma e se voltando para a educação especial, o que, de certa forma, contribui para uma certa confusão e reforça, né, de que toda vez que a gente fala sobre inclusão, a gente está falando sobre educação especial, né, ou que a Declaração de Salamanca se refere especificamente às pessoas público da educação especial. E a Declaração de Salamanca ela é muito mais ampla do que só o público da educação especial. Bom, hoje, o que é a educação especial aqui no Brasil? Né? Eu vou me guiar pela legislação atual, né? Que a educação especial ela é uma modalidade de ensino e ela vai perpassar por todos os níveis de ensino, desde a educação infantil ao ensino superior, e ela pode se organizar de diferentes formas, tanto em classes especiais, como em sala de recursos, como instituições especializadas, como na escola regular. Então, existem diferentes formas de organização da educação especial. Vai depender do projeto político-pedagógico da escola, né? E a legislação, ela nos dá esse direito de pluralidade de concepções pedagógicas. Hoje, em função de 2003 a 2016, as políticas públicas no Brasil terem sido voltadas para uma
para uma inclusão numa perspectiva mais total, radical, muitos documentos foram criados, né, sem nem mencionar a escola especializada, porque a ideia era acabar com a escola especializada. E aí a educação especial, ela ficou tida na escola regular para ser oferecida na sala de recurso no contraturno, complementando ou suplementando o ensino. Uma questão que ainda precisa ser bastante debatida é porque muitas vezes a sala de recurso ela acaba sendo utilizada como um reforço escolar, e as questões específicas que seriam do currículo da educação especial, específicas, por exemplo, um estudante com deficiência visual, que precisaria aprender orientação e mobilidade, braille, ou a atividade de vida diária, né, Soroban, essas questões que são mais específicas para esses estudantes, que deveriam ser desenvolvidas na sala de recursos, mas também de forma transversal no currículo escolar, acabam não sendo, e a sala de recursos acaba ficando como um reforço escolar, né, para auxiliar os conteúdos, né, no aprendizado dos conteúdos que a professora na sala de aula trabalha. Bom, um outro ponto que eu tinha pensado aqui em conversar é sobre a preparação dos professores, uma vez que a gente está falando aqui com professores. Eu não sei se meu cachorro está latindo bastante, eu não sei se está atrapalhando. Se tiver, por favor, me interrompam, que eu, em um minutinho, eu vou lá e vejo se ele faz silêncio. Então, uma questão aqui que eu tinha, depois de colocar essa questão sobre o que é educação especial, as perspectivas de inclusão, um ponto que eu trouxe aqui para discussão seria a preparação dos professores, né, a formação dos professores para trabalhar com educação especial, porque muitos professores se sentem despreparados, e essa é uma questão muito natural, né, da gente ouvir, que a gente que trabalha em cursos de formação de professores, né, quando a gente recebe um aluno, e esse aluno tem uma deficiência, um transtorno, o professor fala, eu não sei o que fazer. Então, aí, eu queria trazer essa questão justamente porque muitos cursos que a gente faz sobre educação especial, educação inclusiva, são muito teóricos. Então, a gente trabalha muito a teoria, mas a gente só vai conseguir colocar em prática e saber o que realmente fazer quando a gente conhecer esse aluno. Cada aluno é único, né? Por mais que a gente aprenda as características que podem que um aluno com deficiência visual, um aluno surdo, um aluno com TEA podem expressar no seu convívio social ou das suas necessidades, por mais que a gente estude isso na teoria, a gente só vai conseguir trabalhar e saber o que fazer enquanto estratégia pedagógica quando a gente conhecer esse estudante, né? Cada estudante é único, porque quando a gente pensa na deficiência na frente da complexidade humana, é um erro, né? Porque a gente tem que pensar que além da deficiência visual, essa pessoa é um ser humano complexo, com afeto, com uma história de vida. Desculpa, estão me ligando aqui, eu estou pelo celular. Com afeto, com uma história de vida, com desejos, com anseios, com tensões, né, que tem toda uma estrutura por trás. Então, existe uma complexidade humana que precisa ser considerada. Muitas vezes, uma estratégia pedagógica que eu utilizo com estudantes com deficiência visual não vai ser a mesma que eu vou utilizar com outro estudante com a mesma deficiência. Então, quando a gente pensa em formação de professores, né, quando a pessoa fala assim, quando o professor fala, eu não estou preparado, a gente nunca vai estar preparado para tudo. Se a gente for pensar nas síndromes existentes, são mais de 20 síndromes.
e por mais que a gente conheça na teoria, a gente só vai saber lidar na prática. Bom, esse é um ponto. Um segundo ponto é quando a gente fala de inclusão escolar, as pessoas focam muito na inclusão do estudante, né? E a inclusão, ela perpassa todos os membros da comunidade escolar. Então, não é só o estudante com deficiência, como a gente já viu, e não são só os estudantes. Então, por exemplo, uma gestão democrática e participativa também faz parte da inclusão. Se eu sou um gestor e eu quero ter uma escola regular inclusiva, eu tenho que dar voz aos meus professores. Eu tenho que fazer um conselho de classe onde os pais também possam participar, onde todos tenham voz para opinar, para decidir, para se colocar. Todos têm que ter visibilidade. A inclusão, ela caminha paralela a uma escola democrática, a uma justiça curricular, né? Quando a gente fala num currículo inclusivo, a gente está falando de uma justiça curricular, né? Um currículo que dê visibilidade a todas as pessoas, todas as minorias, todas as vozes, todas as identidades que estão presentes na sala de aula. Então, a gente vive aqui no Brasil hoje uma incoerência nas políticas públicas. Porque enquanto de um lado a gente tem políticas em prol de uma inclusão escolar, de outro lado a gente tem políticas em prol de um modelo neoliberal de educação, de padronização, de avaliação em larga escala, né, como a gente viu agora a reforma do ensino médio, né, de fragmentação em disciplinas, conteúdos, um currículo padronizado, como a Base Nacional Comum Curricular. Então, enquanto a gente tiver essa política de padronização, a gente está caminhando na contramão da inclusão. A inclusão, ela significa diversidade, né? Ela significa que todas as pessoas que estão na escola são diferentes. E se são diferentes, têm necessidades diferentes. Então, não tem como a gente propor um currículo único para todos. Cada um vai ter a sua necessidade. E um outro ponto que, falando na palavra necessidade, que eu acho interessante a gente colocar também, é porque a partir da Declaração de Salamanca também, o termo necessidades educativas especiais, ele é bastante colocado aqui no Brasil. E lembrando que a Declaração de Salamanca não foi só para a educação especial, foi para todos os estudantes. Então, quando a gente chama, e que eu ouço muito isso nos cursos de formação, um aluno, o aluno com necessidades educativas especiais, se referindo ao aluno com deficiência. Só que necessidades educativas especiais, todos nós podemos ter em algum momento das nossas vidas. Né? Necessidades educativas especiais não são exclusivas para estudantes com deficiência ou com transtorno, altas habilidades e superdotação. Não são exclusivas para o público da educação especial. Então, necessidades educativas especiais é um termo tão amplo quanto a inclusão. Ela se refere a todas as pessoas, todos os grupos, todas as minorias. Um outro ponto é que, na inclusão escolar, a gente tem que pensar que a inclusão ela não vai depender só do professor, não vai depender da capacitação do professor ou da formação do professor somente, né? A inclusão, para que ela realmente se concretize, se realize, primeiro que a gente tem que entender que é um processo, né? É um processo de relações sociais. Então, para que essa inclusão aconteça dentro da escola com as relações sociais, a gente tem que pensar em uma questão multifacetada, né? Então, são os materiais pedagógicos que têm que ser específicos de acordo com as características e necessidades do aluno. É a escola que tem que ter uma estrutura que possibilite que os estudantes tenham acessibilidade no ir e vir
e a que as informações cheguem a esses estudantes, né? Nos livros escolares, por exemplo, quando a gente vê as imagens dos livros e nos materiais didáticos, todos os estudantes devem estar representados, tem que ter voz, tem que estar visíveis ali naqueles livros didáticos, senão a gente torna uma identidade invisível na escola e a gente trabalha isso como comum, como normal, né? Um outro termo, normal, quem é normal, né? A normalidade existe a partir de um padrão, mas quem é igual? Né? Todos nós somos diferentes. Então, são questões para a gente ir refletindo, né? Acessibilidade na escola, e acessibilidade não é só na estrutura, como foi dito, mas acessibilidade para que a informação chegue ao estudante. Então, por exemplo, ao estudante com deficiência visual, é necessário audiodescrição nas imagens que estão contidas nos livros, por exemplo. O estudante surdo-cego, ele precisa de um guia intérprete. O estudante surdo, ele precisa de um intérprete de Libras. Né? Toda a escola, ela precisa ser sinalizada em braille, em Libras, com estruturas de acesso para que todos possam ir e vir com autonomia. A organização dos espaços escolares e dos tempos escolares. Muitas vezes o currículo, e isso é muito comum, né? Muitas vezes o currículo... Opa, tem alguém me ligando aqui, desliguei. Calma. Pronto. Muitas vezes o currículo, ele é colocado de forma fragmentado, né? É um currículo feito por disciplinas, e quando a gente pensa, por exemplo, e é um currículo padronizado para todos, né? Então o aluno entra às 7h da manhã, ele tem tantos tempos de aula e sai 12h30, um exemplo, uma suposição. E aí, termina uma aula 7h50, um exemplo, tá? 7h50 já começa outra aula. Bom, se a gente está pensando no aluno, e vamos supor que o aluno precisa se deslocar de uma sala para outra. E se a gente está pensando que cada aluno tem o seu tempo de deslocamento, o aluno com deficiência física, ou o aluno cego, o aluno que tem uma mobilidade reduzida, o aluno com uma deficiência múltipla, ele vai chegar atrasado na aula seguinte. Vamos supor, por exemplo, o CIEP, né? A gente tem muitos CIEPs aqui no Brasil. Geralmente a gente tem aquele prédio e a quadra poliesportiva, o setor de educação física, ou até a sala de recurso, sala de leitura, elas ficam afastadas do prédio das salas de aula. E aí vamos pensar o seguinte: 7h50 acaba uma aula na sala de aula com a professora. 7h50 começa outra aula com o professor de educação física, ou na sala de leitura, ou na biblioteca, onde tem todo um caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido, quando o estudante ele tem uma mobilidade reduzida, ele vai demorar ali, ele vai perder 10, 20, 15 minutos, meia hora. Isso tudo tem que ser pensado. Então, quando a gente pensa numa escola inclusiva, a gente tem que pensar em todas essas questões, porque o estudante ele vai ter o tempo dele para sair de um lugar a chegar a outro. Então, é o professor que tem que ter voz, é o conselho de classe que tem que ter a participação de todos, as decisões da escola tem que ter a participação de todos, né? Tem que ter os fóruns escolares para que todos tenham voz, né? Os materiais didáticos não podem vir prontos das secretarias de educação ou estabelecido por uma coordenação de cima para baixo, né? Tudo tem que ser democrático, participativo, né, dando voz e visibilidade a todos.
Então, a gente tem que pensar que a inclusão ela não é só colocar o estudante na sala de aula. Ela é muito maior que isso. A inclusão ela vai caminhar almejando uma justiça social, né? Uma justiça curricular na escola para que a gente tenha uma justiça social, para que a gente vença a desigualdade que tem em nosso país. Bom, eu acho que é isso, né? Eu não controlei o tempo aqui, mas eu acho que é isso, Patrícia, que eu trago para a nossa reflexão. E aí eu vou ficar aberto para a gente, de acordo com, eu não sei como o que eu falei chegou e afetou as pessoas que estão ouvindo, mas para que elas se coloquem para que a gente possa dialogar e trocar e conversar. Acho que eu fico por aqui, então. Eu não sei nem Obrigada, quanto tempo eu Arlindo. fiz, eu tenho mais tempo. Não, você foi quase cirúrgico, né? A gente gosta de conversar com os nossos alunos, então a gente imagina assim uns 30 minutos, mas a gente passa um tiquinho mais. Arlindo, sua fala estava tão carregada de sentido para a gente, sabe? É uma fala importante, você trouxe termos e estudos muito interessantes, esclarecedores, sobretudo quando você discute a questão da inclusão, que a inclusão ela engloba vários grupos e a gente percebe que realmente, com o passar do tempo, dependendo das intencionalidades, porque às vezes pode ser um equívoco ou não, né? A gente tem aí um panorama político, social, econômico, então às vezes alguns gestores, alguns sujeitos se apropriam dos termos com alguma intencionalidade, sim. E é muito importante quando a gente percebe que há estudos muito sérios sobre esse tema, e aí a gente recebe os pesquisadores aqui para conversar com a gente e trazer o que tem de mais recente, o que tem de mais aprofundado sobre essa temática. Então, eu observei aqui no chat uma série de elogios. E eu recordei de algumas questões que eu vivenciei ao longo dessa minha jornada aí profissional, né? E a gente não pode nem começar a contar os anos aqui, porque senão dá aquela tristeza, né? Quando a gente chega perto. Sabe, Arlindo, a gente estava chegando perto da aposentadoria, mas não está tão perto assim, sabe? Então eu já parei de contar os anos, né? Enfim. Mas, com o passar do tempo, eu fui identificando justamente essas questões difíceis no contexto escolar. Então, você sinalizou uma questão, uma dificuldade que a gente percebe no contexto escolar, no que tange ao trabalho do atendimento educacional especializado, que a gente chama em vários espaços de sala de recursos, né? Aquele lugar onde a gente tem um professor que vai dinamizar um trabalho pedagógico voltado para as especificidades desse público. E realmente, Arlindo, essa questão do reforço, a gente percebe isso com muita clareza ao longo do tempo. Eu acredito que hoje a gente tem, os professores têm mais acesso, né, à informação, e talvez a gente tenha um panorama mais interessante, né? Um panorama de mais qualidade para esses estudantes. Mas eu identifiquei ao longo da minha trajetória que alguns professores, alguns professores que atuam na sala de recursos, eles tinham muita dificuldade de avançar em relação a esse trabalho. Porque o professor da sala de aula chegava na sala de recursos com o estudante, já com o livro aberto, assim, olha só, ele parou aqui nessa parte. Ou seja, o professor da sala de recursos, ele tinha o seu trabalho reduzido à questão do reforço escolar.
E toda essa questão relacionada à infraestrutura, não sei se os nossos alunos, se os nossos colegas aqui concordam com essa questão, né? Boa noite, os professores estão chegando também, só na correria, né? Os professores estão chegando aqui, outros estudantes, mas é isso mesmo. Vamos sextar aqui com o Arlindo e com a Amanda, mas daqui a pouco a gente termina. Então, a gente percebe que esse trabalho do profissional da sala de recursos, infelizmente, ele foi reduzido a essa questão do reforço escolar e a infraestrutura dos espaços escolares nem sempre atende a essas demandas. Né? Como você sinalizou, todos nós, em algum momento, podemos ter essas necessidades, algumas dificuldades de aprendizagem, e aí a gente vai precisar lançar mão de alguns recursos para minimizá-las. Contudo, esses sujeitos com os quais a gente atua precisam sim desse olhar, esse olhar voltado para o tempo, né? Então, essa questão do tempo, para mim e para a Amanda, é um debate muito caro, né? Porque a gente estuda esse campo da educação integral, dessa formação mais completa, e aquela questão do artigo está de pé, hein, Arlindo? Daqui a pouco a gente começa esse movimento. Então, é um tema muito caro, porque a gente entende que é preciso mais tempo para que a gente possa trabalhar, organizar um trabalho pedagógico com melhor qualidade, né, com mais recursos. E aí você traz essa questão do tempo, a questão da infraestrutura, o espaço escolar. Eu trabalho no CIEP, e Arlindo, é tudo muito longe. É isso mesmo que você está sinalizando. A quadra está de um lado, você tem um pátio imenso, no térreo, a gente tem uma classe especial e a sala de recursos fica no primeiro pavimento, é tudo longe. Né? Então, a gente precisaria, sim, de mais adaptação desse espaço. A gente conseguiu avançar em algumas questões, mas quando a gente olha para o chão da escola, nos espaços que a gente atua, em outros espaços pelos quais a gente passou, a gente identifica tudo isso que você veio trazendo para a gente. E o bacana disso tudo é como que a gente consegue, através, né, por meio da teoria, a gente consegue olhar para a nossa prática, olhar para os nossos espaços e tentar organizar um diálogo. Mas, como você falou, também não pode ser só teoria. Né? A gente precisa acessar essas práticas, esse trabalho pedagógico voltado para o público da educação especial inclusiva. Porque senão vira reforço. O professor estuda muita teoria, mas e aí? O que vai fazer ali na sala de recursos? Como é que vai fazer na sala de aula? Como que o mediador vai trabalhar? Essa questão dos mediadores, Arlindo, é uma preocupação que eu tenho assim muito grande. Não sei se você percebe, eu queria até que você conversasse um pouquinho com a gente sobre essa questão. Não sei se você tem acompanhado, né? Está com tempo, está com tempo para acompanhar os editais de concursos públicos, os contratos e tudo mais, e o perfil desse mediador que está acompanhando esses estudantes. Né? Às vezes, algumas secretarias contratam profissionais que sequer são professores, né? Para mediar esse trabalho pedagógico. Você tem observado essa questão? Né? O que você pensa especificamente sobre os mediadores, a atuação desse profissional na escola? Então, Patrícia, eu queria só colocar uma observação aqui. Eu tô bem aqui juntinho do celular, porque a sua voz está bem baixinha. Bem baixinha. Eu não sei se é só para mim Está ou se é muito para todo baixo, mundo. gente. Depois você pergunta e vê se o pessoal responde. Isso, perguntei aqui. Vamos ver. Eu não sei se foi depois que me ligaram aí, mudou a configuração aqui do meu celular. Mas antes você conseguia me ouvir bem? Agora tá bem baixinho. Vou Mas eu chegar. ouvi você, eu consegui ouvir o que você perguntou. Conseguiu? Sobre essa questão dos mediadores,
eu considero que falta ainda uma política pública para que a gente tenha uma formação específica para esses profissionais, né? E fica muito, ainda está muito solto o que cada município, cada rede de ensino, né, como cada rede de ensino vai trabalhar com esses profissionais. Então, assim, qual é a função, né, a delimitação de atuação desses profissionais, né? Qual é a formação? Então, isso eu acredito que ainda esteja muito solto quando a gente pensa em políticas públicas para todo o Brasil. E aí acredito até que falte uma política de Estado, né, algo que seja para ficar, né, para realmente ser criado um cargo que fique e que se regulamente a profissão. A gente já tem aí algumas estratégias, né? Quando a gente fala de mediadores, alguns professores, tem alguns artigos, algumas pesquisas que fazem o acompanhamento do aluno mediador, né? Porque são tantos cotidianos diferentes, né? Que muitas vezes nem se tem o professor, né? Muito menos o mediador profissional, que algumas estratégias que são utilizadas são justamente os alunos mediadores. Então, por exemplo, com aluno com deficiência visual, eu já li pesquisas que relatos de alunos com deficiência visual que dizem que conseguiram cursar a escolaridade no ensino básico graças ao amigo mediador, né? Então, algumas estratégias de professores que têm estudantes com deficiência visual é justamente buscar um aluno mais próximo, né, um amigo mais próximo desse estudante com deficiência visual, para que possa fazer a audiodescrição das imagens, para que possa auxiliar com material, né, aquela acessibilidade que falta a escola dar, né, o Estado prover, aí o professor, de acordo com o que ele tem na sala de aula, né, que são os próprios alunos, ele vai criando estratégias. E aí o aluno mediador é uma dessas estratégias. Agora, quando a gente pensa de uma mediação enquanto uma função profissional, eu acho que ainda falta uma política de Estado que regulamente isso na educação brasileira, colocando as delimitações reais desse profissional. Verdade. Também sinto falta desse. Tá baixinho, né, Arlindo? Tá Eu perguntei para baixinho o para mim, é pessoal só para aqui, mim mesmo? o pessoal disse que É, eu estou falando que eles me ouvem bem, mas eu chego aqui mais perto da câmera, que tem o microfone aqui também. Ai, gente, eu não tenho muita habilidade, porque eu estou no computador do filho, então eu não sei para onde eu olho, mas o áudio está aqui perto da câmera. Então, Arlindo, eu também percebo essa questão, né, visitando os editais, porque às vezes os nossos estudantes eles têm algumas dúvidas quanto ao mercado de trabalho, né, a atuação dos profissionais da educação, do pedagogo. Então, eu estou sempre observando os editais, né, de concursos públicos para professores, né, para os nossos alunos das licenciaturas, para o pedagogo ou professor especialista, né? Porque em alguns concursos públicos o pedagogo atua nesse cargo, né, de professor especialista. Então, a gente vem observando esses editais para divulgar para os alunos, né, outras oportunidades de trabalho, até na iniciativa privada. E aí, quando a gente observa as atribuições desse profissional, até nos contratos, né? Porque nem sempre a contratação ela vem por meio de concurso público. Mas os contratos também a gente vem identificando essa fragilidade, né? Essa fragilidade no que tange ao perfil desse profissional da mediação. Mas eu achei esse projeto que você trouxe para a gente, muito interessante. E eu percebo também que, com o passar do tempo e com um trabalho pedagógico sério,
os estudantes que não estão nesse contexto da educação especial inclusiva, eles conseguem estabelecer parcerias com esses outros estudantes, mediando os seus processos. Então, é diferente do aluno do meu tempo de educação básica. Digamos que o bullying, na minha época, estava muito mais forte. Hoje, inclusive, as escolas vêm dinamizando uma proposta para combater esse tipo de violência, que o bullying é um tipo de violência nos espaços escolares, e a gente percebe que há desdobramentos muito sérios, né? Quando o bullying está instalado ali naquele espaço. Mas os alunos, eles têm mais cuidado, mais empatia e vêm conseguindo mediar, sim, o trabalho pedagógico do professor e as dificuldades desses estudantes. Mas, quando está dentro de um projeto, né, ganha um outro tom. Né? Achei muito bacana, lindo. E é uma dica, né, para a gente levar para os nossos espaços de atuação e para os nossos estudantes, assim que formados, levarem para o contexto da prática. E aí, aproveitando, Arlindo, eu trago aqui 2 perguntas do Linderson, e tem mais um estudante que eu já vou resgatar aqui no chat. Ele gostaria de saber como aproximar os estudantes desse currículo, né? Acredito que ele esteja falando do currículo formal. Também. A sua opinião, Arlindo, sobre o desenho universal para a aprendizagem? Então, eu vou começar respondendo essas 2 perguntas, para não esquecer. Deixa eu só fazer uma observação. Essas questões que eu coloquei aqui, que eu pontuei, foram questões que eu achei relevantes para a gente discutir hoje, mas não são específicas da minha tese de doutorado. Na minha tese, eu investigo o ciclo de alfabetização no Instituto Benjamin Constant, né, defendendo a tese, a ideia de que a organização escolar em ciclos ela é mais inclusiva para os estudantes. Então, eu faço essa investigação numa escola especializada, né, e investigando essa trajetória de implantação, né, e desenvolvimento do ciclo de alfabetização no Instituto Benjamin Constant. E realmente, dentre as considerações que eu chego, né, nos resultados, é que o ciclo faz com que os professores se tornem mais próximos nos seus planejamentos, nos seus diálogos, né, que tenha menos repetência, né, e distorção, idade e ano de escolaridade. Então, diminui-se assim o fracasso escolar, né, desses estudantes com deficiência e respeita-se mais o tempo de cada um. Sobre o desenho universal da aprendizagem, eu acho que ele faz, que ele é uma vertente que tem que ser trabalhada, sim, nos cursos de formação inicial e continuada de professores, porque ele vai contribuir para essa perspectiva de inclusão, né, de forma mais ampla. E quando a gente pensa em aproximar os estudantes do currículo, né, eu penso sempre numa justiça curricular. Né, e na minha tese eu trabalhei com Hurhu Torres Santomé, que fala justamente sobre a justiça curricular, caminhando em prol, né, almejando uma justiça social, que é justamente a gente compreender e a gente conhecer os nossos alunos, a sua historicidade, os seus ambientes, os seus cotidianos, as suas famílias, os seus desejos, anseios, as suas tensões, os seus medos, né? São pessoas, são seres humanos complexos. Então, a gente tem que compreender esses estudantes, as suas características, as suas necessidades, para que a gente possa propor um currículo que seja adequado a esse estudante. Então, como aproximar esses estudantes do currículo?
conhecendo esses estudantes, né, fazendo uma pesquisa diagnóstica, né, com as famílias, com os ambientes onde esses estudantes circulam, né, os seus bairros, né, para que a gente não traga conteúdos que estão estabelecidos numa base nacional comum, mas que nada tem a ver com a formação necessária naquele momento para aquele grupo social. Então, uma forma da gente aproximar os estudantes é dando voz a eles, né? Eu já trabalhei em algumas escolas que no início do ano, logo na primeira semana, as coordenadoras chegavam para mim e falavam assim: Arlindo, eu quero planejamento até final da semana, por favor. E aí mandava e-mail para todos os professores, né? Logo no iniciozinho? E eu falava: olha, meu planejamento é só no final do mês, porque eu vou conversar com todas as turmas e a gente vai discutir juntos o que a gente vai trabalhar esse ano, né? E mesmo assim, o meu planejamento ele vai ser flexível e pode ser mudado, porque ele é dinâmico, né? O currículo é vivo. E essa compreensão, muitas vezes, ela não está na escola do ensino básico, porque o professor ele fica assoberbado de trabalho, os coordenadores pedagógicos ficam assoberbados de trabalho, né? Então eles ficam naquela rotina de dar aula de manhã, dar aula à tarde, vai estudar à noite, ou chega em casa, tem filho, tem família, e muitas vezes eles não têm tempo de se aproximar dos estudos curriculares, né? De compreender que o currículo ele tem que ser construído em cada escola, em cada turma, considerando a realidade de cada aluno. Então, quando você pergunta como aproximar esses alunos, é dando voz a eles e visibilidade. Isso aí. Acho Ai, que é Arlindo, isso. te ouvir é sempre muito bom, Arlindo. É sempre bom ter você por aqui. Mas, Obrigado. se deixar, se derem confiança, se esses alunos, nossos colegas professores derem confiança, a gente vai falando aqui a noite toda. Então, eu vou finalizando aqui a nossa fala, né? Mas agradecendo a sua participação, tá? A sua dedicação de preparar esse material, esse estudo para conversar aqui um pouquinho conosco sobre educação especial inclusiva. Queria te convidar para assistir a palestra aqui da nossa querida Amanda. Claro, Oi, saudade da Amanda. Amanda também. Amanda está aqui embaixo, mas está com o videozinho fechado. Ela deve estar pensando assim: oh meu Deus, vou esperar esses tagarelas terminarem de falar. Deixa eu trazer a Amanda para cá. Vem chegando, Amandinha. Boa noite, pessoal. Demoramos, mas quase finalizamos. Sabe aquelas considerações quase finais? A gente vai deixar mais um tiquinho de conversa para o próximo evento. Amanda. Show. Eu queria agradecer, então, o convite da professora Patrícia, parabenizar pelo evento, parabenizar a professora Amanda também, que eu estou aqui ansioso para ouvi-la, e a todos os colegas que participaram. Depois eu vou ler com calma os comentários, eu estou aqui no celular, não consigo enxergar direito, mas depois eu vou entrar no computador e vou assistir a Amanda pelo computador. Obrigado, tá, gente? Obrigada, Arlindo. Obrigada mesmo. Professora doutora Amanda Borde. Ai, que delícia apresentar você aqui para os nossos alunos, nossos colegas. Minha querida amiga, professora Amanda Borde, também uma querida pesquisadora do Núcleo de Estudos Tempos e Espaços, Educação Integral, que é o NEF, lá na Unirio, e do Grupo de Pesquisas Políticas, Gestão e Financiamento em Educação, na Unirio também. Ela vem trazendo um bate-papo muito interessante, que vai ajudar a gente a olhar para esse contexto de gestão escolar de uma forma diferenciada. Olha o que o Arlindo já sinalizou para a gente. A dificuldade quando estamos no contexto escolar, em meio a tanta burocracia, é tanto trabalho, são tantos documentos, mas
é uma burocracia necessária, né? São documentos necessários. Só que a gente pode dar uma dinamizada, né, nesse movimento, nessa busca por uma gestão mais democrática. Sempre uma busca, né, Amanda? Sempre. Primeiro, agradecer, Patrícia, por estar aqui com vocês. É um desafio falar depois do Arlindo, né? Eu sempre falo para meus alunos que a educação especial, né? Falar sobre sempre dá uma inquietação na gente, né? A gente quer É ouvir verdade. mais quando tem uma pessoa com a propriedade da palavra, assim, na prática, né? Que além da teoria, ele tem a prática, então É, acaba deixando a gente com mais vontade ainda de ouvir, né? E com uma fala muito com boa certeza. que o Arlindo traz, né? Uma fala assim, com pertencimento, e isso é muito bacana, né? Eu estava aqui, ó, feliz da vida e aprendendo cada dia mais, né? Menina, Então, e eu aqui anotando tudinho e já pensando assim, eu preciso ir visitar um instituto para conhecer as atividades ali. Muita coisa bacana, né, Amanda? Mas olha, vou parar de falar um pouquinho, senão a gente não consegue avançar. Eu deixo essa tela aqui toda para ti. Fica à vontade. Obrigada, Amandinha. Muito obrigada. bom, pessoal, então eu sou a Amanda. Como o Arlindo se apresentou, vou me apresentar também, né? Eu sou branquinha, loirinha, estou com um batom bem vermelho, combinando bem com os meus esmaltes vermelhos também, com uma blusa verde. Eu estou no quarto do meu filho, então atrás tem algumas coisinhas é, bem mesmo da idade dele, né? Então, deixa eu me apresentar um pouco para vocês também, né? Então, eu sou supervisora educacional do município de São Gonçalo. Sou orientadora educacional do município de Itaboraí. E quando nós ouvimos o Arlindo, né, com essa fala incrível, um grande amigo, junto com a Patrícia, uma pessoa que encanta com a sua fala também, né? A gente fica pensando, né, o lado do professor, como ele traz, o lado do aluno, que eu acho que o foco maior de estarmos aqui, né, dentro da escola, de estarmos na escola em si, é o nosso aluno. E nessa semana, né, pedagogo, que nós comemoramos agora dia 20, pensar nós, vocês que estão se formando enquanto pedagogos, com toda essa dinâmica que precisamos ter dentro da escola, que o Arlindo trouxe para a gente, né? Então, qual é o nosso papel? Quem somos nós? E como é que a gente pode fazer o nosso dia a dia dentro da escola que seja efetivamente um espaço de aprendizagem, um espaço de gestão democrática, um espaço de discussão e de participação. Eu acho que esse é um foco muito importante para as nossas falas, né? E lógico, já que o Arlindo está hoje aqui com a gente, trazer essa temática muito importante para todos nós, é a gente pensar assim, qual é o nosso papel enquanto pedagogo dentro da escola. Porque eu sempre converso muito com os meus alunos, né? Vocês podem. A gente precisa pensar o seguinte: hoje o currículo da pedagogia ele está bem mais amplo do que na época, por exemplo, que eu me formei, né? Então, assim, vocês podem ser coordenadores, vocês podem ser supervisores, vocês podem ser coordenadores, então, professores, e pensar você como pedagogo e o desafio da educação inclusiva, o desafio de estar dentro da sala de aula e pensar a gestão democrática, ou como diretores também, quem sabe, né? Então, é nesse bate-papo que a gente vai conversar primeiro, né? Então, é assim, pensar... Vou primeiro passar para vocês o meu envolvimento com a gestão democrática. Então, eu fiz uma pós-graduação em conselhos escolares e, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco sobre gestão democrática. Pensar em gestão democrática, gente, é pensar o seguinte: é comum, quando se fala em gestão democrática, pensarmos em eleição, certo? Eleição de diretores. Porque a gente sabe que por muito tempo nós ficamos calados, por muito tempo nós não podemos ter a nossa voz, né, ali expressa do jeito que a gente queria, né? E o fato da gente eleger os nossos representantes para estar ali dirigindo a escola, a gente dizer assim, nós queremos escolher quem vai estar ali à frente da escola em que eu atuo. E quando você pensa assim, ou lógico também, né, não só a comunidade escolar, professores, mas também pensar na comunidade escolar como aluno, funcionário, todos estão dentro da escola nessa decisão dessa eleição,
Como vocês devem saber, hoje a gente fala mais sobre consulta pública, né? Porque para a eleição existe, né, a livre nomeação e exoneração de um cargo de direção. Então, inclusive, o nosso Plano Nacional de Educação ele traz para a gente a consulta pública à comunidade escolar. Nesse viés, o nosso plano já vem trazendo algumas estratégias para a gente também, que não é só a meta que fala sobre a consulta pública para diretores, né? Mas ele vem trazendo também outras questões que a gente precisa pensar. Pensar em gestão democrática é muito mais do que eleição de diretores, porque um diretor eleito ele pode não ser democrático, não é verdade? A gestão dele pode não ser democrática. Então, esse pensar da direção enquanto consulta pública vamos botar assim, um passo muito importante para todos nós na questão da gestão democrática, certo? Até porque em muitos municípios o que existe é indicação direta do executivo. E quando a gente tem essa consulta pública e que é referendada, então, pelo executivo, das escolhas dos nossos representantes dentro daquela escola, eu acho que a gente já tem um ganho muito grande aí, né? Além disso, nós temos outros movimentos dentro da escola que são mais do que necessários. Eu costumo dizer que, quando somos orientadores educacionais, a gente se envolve muito com o aluno, vocês sabem disso, né? O coordenador se envolve mais com o professor. Porém, o nosso trabalho ele é sempre articulado, né? É um trabalho em conjunto, e isso é um fato. Mas o envolvimento com o aluno é muito, muito comum do papel do orientador educacional. Então, a gente tem vários outros movimentos democráticos dentro da escola. Por exemplo, o Arlindo já falou alguns, né, sobre participação e tudo mais. Grêmio estudantil. Dar voz aos alunos. Precisamos escutá-los. Uma escuta de que é para eles e por eles que estamos ali. Se não existisse o aluno, não existiria escola. E pensar que no Grêmio eles discutem assuntos que têm a ver com a realidade daquela escola, pelo olhar deles. E mais, para além disso, vamos pensar também nos representantes de turma? Que movimento bacana que a gente faz junto com os nossos alunos, com representantes de turma, que a gente ali já mostra para eles a importância da escolha do nosso voto. A importância dessa escolha, a importância de quem vai estar à frente, que vai estar representando aquela turma, certo? Vamos pensar em outros também, outros movimentos, como, por exemplo, a participação no projeto político-pedagógico. É muito comum... Só um minuto. É muito comum... No projeto político-pedagógico, a gente pergunta na escola, onde é que está o projeto político-pedagógico? Eu sempre, quando chego nova a uma escola, eu pergunto assim, posso dar uma olhada no projeto político-pedagógico? E já tive, né, algumas escolas falando assim, não, ainda está em construção, então ainda não temos. E quando você se envolve e participa desse projeto político-pedagógico, eu pude participar intensamente em 2 escolas que eu fiz parte, é você dizer assim, eu pertenço a essa escola. É um movimento que faz pai, aluno, professor, funcionário, a comunidade local se movimentar para pensar aquela escola, para pensar quem somos, para pensar o que queremos. E daí, então, sonhar junto, sabe? E sentir mais aquela questão do pertencimento que eu acabei de falar, da fala do Arlindo, né? Dessa questão de pertencimento, de se sentir parte daquilo. E isso é muito importante. E quando você constrói um projeto político-pedagógico no coletivo, com todos dentro da escola, o envolvimento da escola, de cada um ali, será com certeza diferente. E quem vai dinamizar isso? Normalmente somos nós, pedagogos, que dinamizamos esse envolvimento e articulamos o debate dentro da escola. E isso é muito importante. Além disso, o que nós temos, e é o que eu gosto, e que eu falo muito, eu estudo muito, que são os conselhos escolares. Quem são os conselhos escolares? Por que eles existem? Porque em cada lugar está posto de uma maneira diferente, né? Primeiro, o conselho escolar está ali, posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porém, ele pode ser chamado com outros nomes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, é Conselho de Escola Comunidade, em São Gonçalo, Conselho Escolar,
Em cada lugar pode ter nomes variados em relação a esse conselho. O que é esse conselho? É a essência da escola. O que é? É quando pais, alunos, professores, funcionários, o diretor da escola, eles se juntam para pensar essa escola e discutir a escola a partir das representações. E aí, o cuidado que a gente tem que ter em relação a essas representações é o seguinte: é comum, tá? Em alguns municípios, o Conselho Escolar também é unidade executora. O que é unidade executora? É quando a escola recebe uma verba que ela precisa sentar com as pessoas, pensar no gasto dessa verba e prestar contas. Porém, o Conselho Escolar é muito mais do que isso. Pensar em Conselho Escolar é pensar na parte administrativa, é pensar no pedagógico, é pensar na parte mobilizadora e também financeira dessa escola. Não é simplesmente assinar um papel que eu preciso receber verba. Não é isso. Também faz parte. Mas não é só isso. Em alguns municípios, por exemplo, o presidente do conselho escolar é o diretor da escola, obrigatoriamente. Em outros municípios, não. Não há necessidade de ser o diretor da escola. Cada município, cada estado, ele vai ter a sua legislação específica que trata, então, dos conselhos escolares. Com o Plano Nacional de Educação, com a publicação de 2014, os municípios e estados e o Distrito Federal, né, teriam até 2 anos para poder fazer suas legislações sobre gestão democrática, né? E dentro das estratégias desse Plano Nacional de Educação também, tem uma questão que é muito importante, que é o fortalecimento dos conselhos escolares. Eu faço parte do grupo articulador dos conselhos escolares aqui do estado do Rio de Janeiro, que é muito forte, com a Alba, a nossa representante, né, nossa coordenadora, agora a Márcia, com a Keila, que são as nossas coordenadoras. Então, foi nesse períodozinho final que a gente teve essa mudança, e pensar que é uma escola para todos. Então, quando você reúne o funcionário da escola, junto com o professor, junto com o aluno e com o diretor, você vai entender que o olhar de cada um é diferente. E esses diferentes olhares é que é importante. Porque o pai de aluno, ele não vê da mesma maneira a escola como o diretor vê. Assim como o funcionário não observa a escola da mesma maneira que o pai observa. Ali, todos educam. Ali, todos observam. Porém, a questão da representação precisa ter um certo cuidado, porque, assim, uma vez eleito, porque somos eleitos para representar, eu fui, inclusive, mãe representante do Conselho Escolar, eleita. Pensar que representar não é somente ir lá e dizer sim para tudo que se fala, mas é sim. Antes de uma reunião do Conselho Escolar, juntar com seus pares, então, se eu fui eleita para representar os pais, e pensar do que eu posso levar para o Conselho Escolar em relação às demandas das escolas para os nossos filhos, para que possa discutir, então, e decidir junto com todos. Que o diretor entenda que ali não existe um elo, não existe uma guerra, não existe guerra nenhuma. O Conselho Escolar ele não está ali para brigar com ninguém. O Conselho Escolar está ali para poder decidir junto, para juntos pensar numa escola de qualidade. Que qualidade é essa que a gente entende para a nossa escola? Porque conceitos de qualidade são muitos, né? A gente que estuda a educação, a gente sabe disso, né? Questões relacionadas à educação, principalmente a política educacional, a gente sabe bem disso. De pensar a escola desde o momento da entrada, da acessibilidade dos nossos alunos, de questões ligadas com a aprendizagem deles também, ligadas com questões administrativas. Então, o envolvimento desses representantes com a escola, de pensar a escola por diferentes olhares. Não uma obediência direta do professor do diretor para esse conselho, do conselho para esse diretor, mas é ouvir as diferentes vozes. E se ouvir as diferentes vozes que é a essência desse colegiado, dessas representações que lá estão. E eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, né? Lógico que ainda estamos vivendo, mas eu acho que para nós pedagogos, eu coloquei isso que eu acho que não podia deixar de falar. Para nós pedagogos, a pandemia, o estar longe da escola, mas perto do aluno e dos professores, por aqui,
por esse meio digital, foi algo novo, um novo aprendizado. Nós tivemos que nos reinventar, sabe? Não foi fácil para nenhum de nós. Ao mesmo tempo, o que era o nosso foco? Nosso foco era o nosso aluno, né? O nosso aluno. O Conselho Escolar teve, sabe, papel fundamental nesse processo também, do momento que nós estávamos todos distantes e também, olha, do retorno dos alunos às salas de aula, que também não foi fácil. Já fica um ano longe, um ano e pouco, distante de tudo isso, e voltar a uma realidade que não era mais a realidade. Que realidade é essa que a gente volta e olha para os nossos alunos e diz assim, não dá para a gente pensar que a escola é a mesma daquela que nós vivenciamos, que nós vivemos, né? Em 2020, no início de 2020, olhar ela para 2021, com as atividades híbridas, e também olhar agora, com todos retornam ao mesmo tempo. É o pensar nos nossos alunos de um jeito que precisa ser pensado por todos, porque tínhamos medo, estávamos inseguros. Recebemos nossos alunos que passaram do primeiro para o segundo, para o terceiro ano, com uma questão em relação ao aprendizado deles, que em 2020, o que mais a gente queria naquele momento era que nós tivéssemos o nosso aluno perto. Naquele momento, nós olhávamos para o nosso aluno e pensávamos assim, precisamos sim pensar no currículo. Mas currículo agora, com pessoas morrendo ao nosso lado, né? Com pais de alunos perdendo também pais de alunos, professores e tudo mais. E aí, como o pedagogo pensa essa escola? Como pensar a escola no coletivo, ouvindo a cada um deles? Nós entramos nas casas dos professores, assim como nós entramos nas casas dos nossos alunos, e quantas vezes eu vi câmera aberta, com pessoas passando por trás, mãe fazendo comida, né? Os pais fazendo comida, e ao mesmo tempo estando ali numa reunião de pais, mas ao mesmo tempo eu nunca vi tantos pais presentes numa reunião para tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo. Agora, nós precisamos repensar, inclusive, a nossa prática enquanto pedagogos. Os coordenadores e orientadores pedagógicos, eles tiveram um desafio de tentar articular da melhor maneira possível para que os professores chegassem até os seus alunos, até os nossos alunos. Pensar a nós, como professores, que também precisávamos de ajuda e que não estava sendo fácil para ninguém. E um retorno que deu medo, um retorno que era do improvável e que veio para ficar. E, ao mesmo tempo, tira a máscara, coloca a máscara, e como é que vai ser decidido isso, né? Então, a gente pensa assim, nessa semana do pedagogo, no dia do pedagogo, e todos os dias que somos pedagogos e que estamos dentro da escola, precisamos pensar a nossa escola no coletivo. Pensar sempre na aprendizagem do nosso aluno, porém, pensar sempre quem? No nosso aluno. Chegamos ao momento que saber que o nosso aluno ia à nossa escola para poder ir à escola, ou estava dentro de um espaço como esse virtual, é saber que o nosso aluno estava ali, né? Mesmo que fosse para pegar uma atividade, mesmo que ele ficasse ali por alguns minutos, porque não tinha internet, mesmo que umas mensagens de WhatsApp surgiam para dizer que eles estavam ali e que a escola para eles fazia diferença assim na vida de cada um. Eu acho que é esse o nosso papel enquanto educadores que somos, sabe? E a pedagogia ensina muito para a gente. Vocês vão atuar em diversos campos. Vocês podem atuar, inclusive, fora da escola, e a gente sabe disso, né? Mas, como nós estamos falando de escola, estamos falando de vidas, de cidadãos que estão ali e que esperam de nós muito mais do que a gente imagina. Então, que possamos fazer a vida deles, dos nossos alunos, melhor. Que a gente possa fazer com que a nossa escola seja um ambiente mesmo de aprendizagem, que os nossos alunos consigam seguir em frente. E a gente sabe que não está sendo fácil, e não será. E que cada escola é única, que cada aluno ele é único. Então, pensar no nosso aluno no individual, no coletivo,
mas na escola como um todo. Patrícia, tomara que eu tenha conseguido segurar um pouco no tempo, do jeito que você falou, dentro do horário, a vontade que a gente tem de falar muito, muito, muito mais, não é? Depois de Arlindo, então, falei, deixa só Arlindo, porque Arlindo está sendo fantástico. E assim, a gente que está dentro da escola, cadê Arlindo? Arlindo está aí? Volta com Arlindo. Ele estava sem O computador. Arlindo, ele está aqui no computador, ele está acompanhando pela página do Facebook. Ele saiu daqui de dentro, dessa plataforma, para poder acompanhar lá no Facebook. E o desafio que a gente tem com os nossos alunos, ele é tão grande, principalmente no caso dos alunos especiais, né? Vamos colocar dessa maneira, embora a Arlindo tenha ensinado tanta coisa para a gente, o que pode falar, o que não pode falar, que eu anotei algumas coisas aqui, eu não esqueci nunca mais. Gente, olha, é tão bom ouvir Arlindo sobre esse tema. Vira sempre aula, né? Ele sempre está trazendo uma novidade para a gente. Sim. Mas falar de gestão também não é fácil, Amanda. E foi tão bacana esse olhar que você trouxe, porque às vezes a gente olha para a figura do pedagogo, né, do gestor, supervisor, orientador, professor especialista, dependendo da rede, né? Em cada contexto tem uma nomenclatura mais. Ontem a gente estava conversando, a professora Marta, ela trouxe uma questão bem interessante, a professora Liliane também, mas a Marta falou dessa questão da parceria, né? De você se reinventar enquanto profissional. E, às vezes, a gente observa que no próprio contexto escolar tem essa dificuldade de entender o trabalho do pedagogo, né? Nem sempre os professores, os profissionais daquele contexto compreendem a importância do trabalho desse profissional e o quanto o pedagogo trabalha, né? E aí você trouxe essa questão, esse olhar da equipe diretiva, da equipe de gestão, em meio a toda essa dificuldade, porque a sociedade sofreu, os alunos tiveram muitas dificuldades, os professores, nossa, se reinventaram a todo momento para dar conta de tantas questões, mas os gestores, os pedagogos, também se envolveram nesse trabalho, nesses desafios todos. Porque olha o tanto de reunião que você falou aí que a galera começou a movimentar, né? A gente via. Você falou para mim, estou no quarto do meu filho. Eu lembrei de uma aula que eu estava dando na pós-graduação. A minha aluna estava no quarto do filho dela. Quase que eu fiz essa brincadeira com você. A sorte é que era aula com professoras, né? Então, todas adultas. Eis que surge o filho dela com poucos trajes no quarto dele. Mas, Amanda, é isso aí que aconteceu, gente. É isso, né? E aí, quando a gente fala assim, né? Eu lembro das reuniões de pais, eu entrei na casa de cada um responsável, gente. Eu entrei na casa de cada um dos responsáveis e eu vi pobreza. Eu vi amor. Eu vi vontade de saber assim, por que meu filho não está aí dentro da escola? E de que modo eu posso ensiná-lo? E aí o papel muda, não é verdade? O papel muda. E ele fala assim, entender a importância dessa escola, que eu acho que nesse tempo fora, eles entenderam bem que a escola é a essência, que a escola é vida, né? Que a escola ensina, que a escola é muito mais que você deixar seu filho lá dentro, mas que ela é um lugar onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas dialogam, onde as pessoas estão ali por convivência também, né? E eu acho que isso é muito legal. E assim, pensar que alguns dos nossos alunos também, eles só têm uma única refeição no dia, que é da escola. E quando a gente entra com a câmera ligada dos pais, a gente vê que aquela comida também faz falta, sabe? E a gente viu tanta coisa dos nossos alunos que a gente não conhecia,
muito mais falado pelo visual do que a fala em si, eu acho que nos faz repensar como pedagogos, né? E a gente vai dizer, na época da pandemia, e teremos histórias para contar. Um desafio que foi de pensar a escola, de pensar os nossos filhos também, que estão dentro da escola, não é verdade? E de pensar nós enquanto mães, nós enquanto funcionárias, nós enquanto pedagogas e como professores. E os diretores que também foram, né? Cada um conseguiu assim pensar junto com a sua equipe e junto com seus professores, com a comunidade escolar. E também do entorno da escola. Eu sempre falo que a comunidade local também é muito importante, sabe, Patrícia? Tanto que no conselho escolar, na lei de diretrizes e bases, fala do conselho da comunidade escolar e local. Eu lembro bem que na escola que eu trabalhava, para pensar, 7 horas da manhã, apita o sinal, certo? O sinal está ali. Então, é o momento que a comunidade toda acorda, porque não tem jeito. Se a pessoa não sair antes da saída dos alunos, não consegue pegar um ônibus. Né? Então, além disso, no entorno, as pessoas vendem coisas. E elas não venderam nada. Né? Então, vende papel, vende borracha, vende. Né? Tem sempre um lugarzinho específico que alguém abre alguma coisa e ali se vende coisas que são da escola, doces, outras coisas mais. Sempre tem. Toda a comunidade local tem isso. Então, a gente entende que o papel daquela escola, dentro daquela comunidade local, dentro daquele lugar, né? O envolvimento deles e a movimentação que existe do entorno, nossa, a gente não pode esquecer também que eles também se desafiaram, né? E o retorno da escola foi essencial, mas com cuidados, né? Com cuidados que a gente precisa ter até hoje, porque a pandemia ainda está por aí, né? E o medo que a gente tem continua o mesmo, no meu caso, pelo menos, né? Não, no nosso. Eu acho que de uma galera aqui também. Mas, Amanda, essa sua fala, como os estudantes trouxeram aqui, permitiram que a gente parasse um pouquinho para refletir sobre esse contexto de pandemia, sobre esse retorno, né? Porque, embora a pandemia não esteja assim 100% finalizada, a gente teve um avanço na vacinação e aí a gente foi retornando, né, às atividades. A escola foi retornando à vida, dentro do possível, o território foi retornando à vida, essa movimentação, esse barulho da escola. Teve uma vez que eu estava numa reunião, gente, dentro da escola, os alunos passando, né? Aquela movimentação natural, gente. Aí as pessoas rindo para mim. Patrícia, você está na escola, né? A escola tem movimento, tem barulho, mas é um barulho natural daquele trabalho pedagógico dos professores, a criança aprendendo. Já foi o tempo, né? Que criança boa era aquela que ficava ali quietinha e tal, silenciosa. Professor nem aprendia o nome dela, né? Não tinha aquela teoria de que você só gravava o nome dos arteiros? Então, hoje em dia, não. A escola tem que ter esse movimento, tem que ter atividade, a criança tem que estar aprendendo, os corpos se movimentando. Eu lembro de uma cena, Patrícia. Eu lembro de uma cena, assim, eu lembro que antes da pandemia, era assim, você dava uma advertência para o aluno, né, alguma coisa acontecia, você dava uma advertência, o aluno ficava até feliz que ia para casa, né? Aí, quando nós voltamos, eles ficavam assim, quando você chamava a atenção deles, não, por favor, me manda para casa, era o contrário, né? Então, assim, eles entenderam que isso, é querer estar junto, né? Eles entenderam que ali na escola era o lugar deles e era o espaço deles, né? Se às vezes estavam de saco cheio da escola por algum motivo, ao contrário, naquele momento eles queriam estar dentro da escola. E por isso que a gente precisa repensar a escola, sabe? Por que naquele momento não estava legal para aquela pessoa, às vezes algumas coisas acontecem, e a indisciplina também faz parte, né? Por que agora é o contrário, eles querem estar dentro da escola, né? Então, para a gente não cometer os mesmos erros, inclusive, né? E todo esse movimento, esse cuidado que você está trazendo em relação ao trabalho pedagógico dos professores, da gestão, e vai continuar sendo um diferencial nesse retorno às atividades.
né? Porque não sei se você tem percebido, Amanda, você que visita as escolas, está sempre com os gestores, né? Esse momento assim é tão bacana porque às vezes os nossos estudantes não conseguem acessar os espaços como a gente, que é pesquisador, vai acessando, como na nossa pesquisa que a gente conversou com os gestores do município, como o seu trabalho de supervisão, que você vai fazer essa visitação às escolas. Então, você tem percebido que os gestores, eles estão observando e trazendo algumas dificuldades relacionadas a essa convivência nos espaços, nesse retorno às atividades? Porque, por exemplo, na escola em que eu atuo, em Caxias, os estudantes eles estão mais agitados, alguns com algumas dificuldades de relacionamento. Às vezes a gente esbarra com os adolescentes, isso é mais no Fundamental 2, porque o 1 quer só brincar. Mas no Fundamental 2, eles ficam muito entristecidos com algumas questões, ficam chorosos pelos cantos. Enfim, eu estou atuando em uma escola de educação básica, então eu tenho essa percepção nesse espaço, né? Que eles voltaram diferentes, demandando esse olhar que você está trazendo de professores e gestores, esse cuidado, essa reinvenção do trabalho pedagógico, da organização escolar. Você tem percebido isso nas escolas que você está visitando? Nessa conversa que você tem com os gestores, com o seu grupo que pesquisa gestão, que pesquisa conselho escolar, o que você está percebendo? Então, o meu papel na supervisão educacional do município de São Gonçalo, nós visitamos escolas, né? Então nós somos o elo da Secretaria de Educação com as escolas. Então, escolas particulares que a gente visita, da educação infantil, e escolas públicas também. Então, eu tenho 4 escolas particulares e 4 escolas públicas. Eu penso, né, pelas visitas que eu fiz, tá? Que eu tenho feito, né, semanalmente, eu percebo o seguinte: o diretor ele teve que olhar a escola de um modo assim diferente e pensar como é que ele receberia primeiro os professores, depois, né, os funcionários, porque os funcionários em si eles acabavam de alguma maneira, uma maneira ou outra, estando dentro da escola, né? Porque precisou auxiliar, entregava tarefas, né? Entregava atividades, né? Então eu estava ali de alguma maneira, um ou outro, né? Mas o professor chegou com medo. E além disso, o aluno chegou para os professores. Os alunos chegaram para os professores. E esse chegar dos alunos, eles vieram com gás. Que gás! Que gás! Mas com um gás daqueles. Eles queriam saber o quê? Conviver Tudo. com o colega. Tudo. Para eles, o essencial no momento daquela escola é poder falar com um colega que ele, de repente, nem sabia que existia. Né? Porque chegou ali naquela escola naquele ano, ficaram 2 anos fora praticamente. Então eles queriam isso, eles queriam ser adolescentes. Eles queriam ser crianças. E mais, se você parar para pensar, nós recebemos alunos de primeiro ano, que não, de segundo ano, por exemplo, que não passaram pela educação infantil. Verdade. Nós tiveram o espaço deles dentro da escola por causa da pandemia. Então eles chegam ali e o que eu mais ouço é: meu aluno de segundo ano ele não está preparado. Preciso refazer sempre, voltar sempre o meu conteúdo para que ele acompanhe, né? E olha que muita coisa foi feita, né? A gente não pode negar, né? Quanta coisa nós fizemos para que não se perdesse muito. Porque a gente sabe que alguma coisa com certeza seria perdido, né? E no primeiro ano, então, perdemos muita coisa. E o conteúdo naquele momento era o que menos importava, porque a gente precisava saber como é que estavam as pessoas. Mas o conteúdo também fazia diferença para a vida desses alunos. Então, assim, esse meio agora de que, como foi nos tempos das atividades remotas, nos tempos das atividades híbridas, e agora no tempo que nós estamos, que é o presencial, em que os alunos chegaram com gás, que os alunos chegaram sem saber o que é escola. No caso, os alunos
do segundo ano e, por vezes, até do primeiro ano, né? E que, em alguns casos, eles passaram de série automaticamente, né? E que esse olhar do currículo não dá para ser aquele currículo fechado, não dá para ser. Não dá para ser aquela coisa que a gente já discutia tanto, mas que agora mais ainda é pensar o aluno, em cada aluno, porque na sala de aula o que eu mais ouço, na escola o que eu mais ouço é isso. Minha sala está assim, uns sabem isso, outros sabem aquilo, outros sabem muita coisa. Então, assim, do professor ter que pensar diferentes estratégias para os alunos, porque cada um está num momento daquele ano de escolaridade, daquele ciclo e tudo mais, né? Então, e os alunos felizes, alegres, você pode ter certeza disso. O que eu mais vi foi felicidade no rosto deles, sabe? De estar naquele espaço que pertence a eles, dizendo assim: isso aqui me pertence sim, eu faço parte desse lugar, essa escola é minha e é por isso que eu estou aqui, sabe? É tudo meu. Mas é verdade. Como eu trouxe antes dessa questão, os alunos do Fundamental 1, educação infantil, nossa, que alegria, gente, que alegria, que movimento. Eu só percebi essa dificuldade mesmo nos maiores, que eu acho que os maiores eles tiveram aquele tempo que você sinalizou de entrar na escola, conhecer o contexto, conhecer os colegas, os professores, e depois eles tiveram essa interrupção, né? Todos nós, né? Aí eu não sei se isso ficou muito bem trabalhado nas mentes, mas é mais um desafio, não é, Amanda? E a gente vai chegando, Amanda, aquele momento que a gente não gosta muito, que é o momento da despedida, porque, olha, pessoal, isso é aqui na live, isso é fora da live. A gente gosta de uma conversa acadêmica. Bastante, bastante. A gente tem Se muito deixar, a gente vai falando, né, Patrícia? A gente fala demais. Então ele já ia entrar e falar assim, porque isso acontece, a gente é mais um falando também, né? Aí por isso que tem que ser assim, de pouquinho em pouquinho, né? Já pensou se a gente traz a galera toda? Não, a nossa galera fala, né? Até porque se nós somos pesquisadores, mas que também estamos dentro da escola, não é verdade? Sim. É isso. Então, assim, embora a gente tenha pesquisa junto com a gente, nós também somos professores dentro da escola, né? Uns professores, outros pedagogos, né? Uns na área de coordenação, de direção de escola. Então, a gente fala de escola com propriedade, né? E, com além disso, pesquisamos escola também, né? E a gente fala muito porque a gente gosta muito disso que a gente faz e do que a gente pesquisa. E, Amanda, foi um prazer receber você aqui, arrasando com o batom vermelho, combinando com os esmaltes. Linda, loura e plena. Muito obrigada, professora Amanda, pela sua participação, por compartilhar um pouquinho da sua pesquisa, um tiquinho mesmo, né? Porque é tanta coisa que essa professora pesquisa, escreve, que esse tempinho aqui não dá. A gente tem que partindo um pouquinho, né? Desmembrando um pouco a pesquisa, os temas, a investigação de Amanda, para a gente poder ir aproveitando em doses homeopáticas. De repente, num próximo momento, a gente avança mais um pouquinho nessa conversa. A Amanda traz mais um pouco da pesquisa dela, porque é um tema muito rico, muito importante para a gente, porque a gestão, a organização, a administração desse trabalho pedagógico também ajuda a implementar melhores práticas, ajuda a implementar as políticas públicas educacionais nos espaços escolares. Então, é um tema muito importante, muito caro para a gente. E a Amanda está sempre trazendo uma reflexão, uma contribuição sobre esse tema para a nossa formação, para as nossas reflexões. Amanda, muito obrigada por sua presença. Vocês, um beijão para o Arlindo, que está aqui nos escutando, né? Patrícia, obrigada pelo convite. E a todos que estão aqui até essa hora, numa sexta-feira, né, gente? Vocês estavam com a gente, Amanda.
Um beijo no coração de todos. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente vai encerrando esse Fórum Internacional de Pedagogia pela Valorização Docente, desejando mais valorização profissional para a nossa carreira, melhores práticas para todos e que a gente consiga avançar num melhor panorama profissional para todos nós. Um beijo grande. Tem uma lista de presença aqui, hein? Já estou vendo aqui no chat, acho que é para assinar, ou não é? Tem uma lista. Deixa eu repetir a lista para vocês, meus amores. É porque, às vezes, quando eles caem, aí a lista some. Mas postei lá em cima no chat e postei aqui mais uma vez. Tá bom? Muito obrigada aos professores, obrigada, Arlinda, obrigada, Amanda. Muito obrigada aos alunos que nos acompanharam até o momento. Tá? Beijo grande, bom final de semana, bom descanso para todo mundo. Tá? Beijo, Amanda. Beijo. Tudo Beijo de em bom. todos, pessoal. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Um beijo.